O tema da nossa escola aberta de hoje é o valor numérico do número 17 na história de Portugal e do Brasil. Os números compõem uma ciência e um símbolo. A monarquia portuguesa tem um número que configura uma constante. Este número é o número 17. O período da monarquia portuguesa, Portugal teve 4 dinastias e 2 interregnos entre 2 dinastias. Esse período monárquico, que teve início em 1128, perdurou até 1910. Ele abrangeu 4 dinastias. Isso dá um total de 782 anos ininterruptos de dinastia em Portugal, de monarquia em Portugal. Se atentar, como consigna Fernando Pessoa, ao período republicano, que é iniciado em 1910, e segundo cálculos astrológicos de Fernando Pessoa, o limite desse período republicano é a data de 1978, obtém-se o valor de 68 anos. 68 anos é um número que é o resultado de 4 vezes 17. O coronel Milliard, discípulo de Remy Bruck, afirma no seu estudo do destino da Alemanha que durante os ciclos milenários os povos atravessam fases de 256 anos. Os merovingios reinaram 256 anos, de 496 a 752. Os Bourbons reinaram de 1593 a 1848, ou seja, 255 anos. Apesar de tudo mais, é um fato perturbador, assinalado por Fernando Pessoa, que Portugal teria terminado em 1978 um ciclo da sua existência, iniciando outro, o qual ficou marcado pela transição do Sol da quinta para a quarta casa do seu horóscopo. Portugal teve 34 monarcas, ou seja, 2 vezes 17, sendo que esses monarcas foram dispostos em simetria perfeita pela primeira e segunda monarquia, que tiveram respectivamente 9 e 8 monarcas, portanto, 17. E pelas terceira e quarta dinastias, que tiveram, respectivamente, 3 e 14 monarcas, portanto, 17. É de se chamar a atenção que nas 4 dinastias existem somente 17 nomes originais de reis. São eles: Afonso, Sancho, Diniz, Pedro, Fernando, João, Duarte, Manuel, Sebastião, Henrique, Filipe, José, Maria, Miguel, Luís e Carlos, e há um interregno entre esses nomes. No período republicano, portanto, de 1910 a 1978, 17 presidentes ocuparam o Palácio de Belém. Ora, o número 17 já aparece no juramento de Ourique, aonde Afonso Henriques recebe a garantia do próprio Cristo de que, uma vez atenuada a sua prole na 16ª geração, Cristo tornaria a dirigir a sua vista sobre a nação lusa com o fito de a renovar. Em qualquer das circunstâncias para que exista geração, é indispensável um gerador. E, por conseguinte, quando se fala em 16 gerações, deverá entender-se um gerador mais 16 gerados, quer dizer, um total de 17 gerações. O número 17 é de tal maneira recorrente na dinâmica da história portuguesa que se pode atribuir a categoria de um autêntico biorritmo nacional. Em pleno século XVI, Jorge Ferreira de Vasconcelos,
que é o autor do Memorial das Proezas da Segunda Távola Redonda, obra dedicada a Dom Sebastião, expressa no prólogo da sua comédia Eufrosina a irrecusável assunção de que a história portuguesa se reproduzia segundo ciclos de cadência regular, declarando ele, abre aspas, sempre as essências das façanhas portuguesas terão seu próprio curso próspero com o favor da causa prima que as pôs em ordem esférica. Fecha aspas. Eis o que em última análise mais não é que uma paráfrase do axioma encontrado em Platão, que diz o seguinte: o tempo imita a eternidade e desenrola-se em círculo, segundo o número, conforme se pode ler, escrito no Timeu. Ora, mas se é incontroverso que o sentido cósmico da história, predominante na história portuguesa do início dos tempos modernos, modelava declarações como de Jorge Ferreira de Vasconcelos, será lícito inquirir se a epilogística Lusíada alguma vez, além do juramento de Ourique, houve por adquirido que o valor 17 resumia a arcatura ontogenética da nação. Esta inquirição, que revela uma carga escatológica, existe na história de Portugal? Existe. O primeiro, Dom Antônio Caetano de Souza, cita um poema que descreve o escudo de Dom Afonso Henriques de forma peculiar. Nessa descrição desse poema, aparece o número 17. Isso consta do Livro dos Arautos. Coincidentes com essa descrição são as gravuras publicadas por Faria e Souza e Caetano de Souza. Segundo os testemunhos, um outro testemunho aonde aparece o número 17 e que engloba a história do Brasil é a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 22 de abril de 1500, que não foi outra coisa senão a tomada de posse oficial e toda intencional desse território austral que então se acreditava ser o paraíso reencontrado, e hoje se tem por certo constituir o cenário apropriado para a incubação de um novo biotipo de humanidade, consentâneo com as características da próxima era, a qual, por sua qualidade solar, apenas convirá uma raça dourada. Na carta datada de 1º de maio e enviada a Dom Manuel, das costas de Veracruz, escreve Mestre João, o cronista oficial dos descobrimentos, cosmógrafo e piloto da expedição de Pedro Álvares Cabral. Diz Mestre João: segundo as regras do astrolábio, julgamos ser afastado da equinocial por 17 graus, e por conseguinte terá ele a altura do polo antártico em 17 graus, segundo o que é manifesto na esfera. Por outras palavras, a tomada de posse do Brasil fez-se à vista do Monte Pascoal, situado, de acordo com o cálculo do Mestre João, a 17 graus de latitude sul. Atente-se, então, no que afirma Raymond Abellio em sua monumental obra acerca das chaves interpretativas da Bíblia. O número 17, que aparece logo desde o início da gravitação do Ain Sof, e desde que ele se orienta antes de ser, é, pelo seu valor secreto, o número mais característico da célula vital no seio da multiplicidade máxima. Este número, que é o total de 23 mais 32, quer dizer, de duas potências não equilibradas de 2 e 3, é um número essencialmente ambivalente. Ele exprime o total mãe e filho, e todavia, ao mesmo tempo incompleto. A simultaneidade desses dois caracteres pode passar por ser, num mesmo ponto, o sinal da contradição absoluta. O número 17 constitui, com efeito, um centro de vida particularmente misterioso, que simboliza o 17, lâmina dos tarôs de Hermes, a estrela, símbolo da luz noturna, o elemento irredutível do homem,
aquilo que se poderá chamar, no seu derradeiro grau de decomposição, a sua célula ou o seu átomo. É o número 17, o número do Filho do Homem, na acepção de átomo constitutivo do homem habitado pela imanência divina, mas separado da transcendência de Deus. Do mesmo modo que 13 e 19 são os números do Filho de Deus. O Ein Sof não é outra coisa senão a clivagem 13 mais 153, que é o valor secreto de 17, igual a 166, o qual resulta de um desenvolvimento do 17 inferior perfeitamente homogêneo com a definição do Ein Sof. O arcano 17 dos tarôs de Hermes significa que o que está oculto deve ser revelado, expressando o sentido etimológico do termo Apocalipse. Até o próximo Escola Aberta.